Shabbat Shalom aos irmãos. O tema da mensagem de hoje é Divina Semente. Divina Semente. Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach, eu elevo diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez e peço ao Senhor, Pai, a Tua capacitação sobre a minha vida para transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Ajude-me a transmitir com clareza, Pai, tudo o que o Senhor me ministrou no decorrer desta semana, e eu peço ao Senhor que através da Tua Ruach HaKodesh haja a compreensão e o entendimento na vida dos meus irmãos de tudo aquilo que o Senhor deseja falar com cada um deles, Pai. Ajude-nos também a estendermos, Pai, a nossas tendas, a ter as nossas estacas bem firmadas, a obedecer ao Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor deseja nos fazer crescer, expandir, nos abençoar, Pai amado. Ajude-nos, fala conosco e que nós sejamos, Pai, aos olhos do Senhor, santos e puros através do Mashiach e Yeshua. Que assim seja e assim seja. Tema da mensagem, meus irmãos, Divina Semente. Nós estamos vivendo um tempo sobre a Terra em que tudo tem de ser muito rápido. Nós podemos perceber diante dos nossos olhos os dias passando muito rapidamente. E não somente os dias têm passado rápido, como o ser humano tem encontrado dificuldades para se adaptar a esse tempo em que cada vez mais cresce a necessidade de maior produtividade com maior eficiência e rapidez. No decorrer dos anos, na agricultura, muitas técnicas foram criadas para atender a então dita demanda da população. Hoje, para atender a então demanda da humanidade, é necessário se ter habilidades técnicas para que haja uma semeadura rápida, um desenvolvimento rápido. No caso dos animais, por exemplo, o mesmo ocorre com os animais. E não importa se é ético ou não, se é um ser vivo que está ali, tudo tem de ser o mais rápido possível, do nascimento até o abate. O que importa é atingir ao consumidor final. No caso da agricultura, uma das técnicas usadas para atender essa demanda chama-se policultura. Na agricultura, isso é visto como um grande avanço. E para maior entendimento do que a Ruach HaKodesh deseja tratar conosco, a policultura é a prática agrícola que consiste no cultivo de várias espécies de sementes na mesma área ou campo, seja de modo simultâneo, seja em sequência com a rotação de culturas. A atividade é o oposto da monocultura, técnica de cultivar uma única cultura em grande escala, e gera uma série de benefícios para as plantas, para o solo e para o meio ambiente. Mas existem algumas dificuldades para sua implantação e manutenção. A origem da policultura pode ser remontada ao início das atividades agrícolas na humanidade. Apesar de toda a tradição, a técnica perdeu espaço para as grandes produções da monocultura, principalmente em relação às grandes mercadorias. Agora, com os desafios ambientais que o planeta vem enfrentando, a policultura volta a ganhar destaque como um método de produção mais sustentável e com menor impacto ambiental. Praticado em diversas partes do mundo, principalmente na produção de alimentos destinados ao mercado local, a policultura é a solução natural para vários problemas enfrentados pelo agronegócio de exportação. A técnica reduz a necessidade da utilização de insumos, porém requer uma análise melhor do solo, planejamento e mão de obra manual para dar certo. Irmãos, dentro desta compreensão que eu compartilhei aqui com vocês, o que este avanço agrícola, visto como benefício tanto para quem consome quanto para quem semeia, implica em nossas vidas como povo do Eterno, pessoas que foram chamados para serem santas, porque Ele é santo, Ele é Kadosh. Devarim, Deuteronômio, eu gostaria de ler com vocês, capítulo 22, versículo 9. Se vocês puderem, abram as escrituras e acompanhem. O Rosh Caio leu para nós aqui, eu gostaria de ler novamente com vocês. Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9. Diz assim: não semeie 2 tipos de sementes entre as fileiras de sua vinha. Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes estará contaminada.
O Eterno nos deixou uma instrução bem clara quando nos disse para não semearmos 2 tipos de sementes no mesmo lugar. E uma análise sobre uma questão que é importante fazer neste momento é: será que estamos semeando 2 tipos de sementes com a nossa vida? Trazendo para a nossa vida. Seria possível termos boas e más sementes no mesmo campo e ao mesmo tempo? Para isso é importante compreendermos o que a Torá nos fala sobre a produção da má semente. Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não se iludam, ninguém faz Hashem de bobo. A pessoa colhe o que semeia. Quem continua a semear no campo da velha natureza, a fim de cumprir suas exigências, posteriormente colherá destruição. Mas quem semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito para a vida eterna. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos no tempo certo, colheremos. Assim, sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família dos fiéis por meio da confiança. Irmãos, a Ruach HaKodesh ministrou o meu coração que nós podemos ainda, mesmo como crentes, semear uma má semente. Em nome de Yeshua, se este é o seu caso, se ainda sua vontade é sua prioridade, se suas exigências sempre precisam ser cumpridas e se você caminha no campo de sua velha natureza, pare, se arrependa e volte para o lugar onde você caiu, por isso não vai acabar bem. Porque isso não vai acabar bem, irmãos. E não sou eu que digo, mas as Escrituras nos asseguram isto. Jó, capítulo 4, versículo 8. Jó, capítulo 4, versículo 8. O que vejo é: aquele que lavra o pecado e semeia tribulações, colhe apenas isso. Mishlei Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Mishlei Provérbios 22, 8. Quem semeia injustiça, colhe tribulação, e o castigo de sua ira será completo. Irmãos, é tempo de nós zelarmos pela integridade do nosso ser, para não sermos cooptados como muitos foram ao começar bem, mas que infelizmente se tornaram como uma má semente, pois o adversário, ele tem arrastado muitos para a má colheita, algo que Hashem jamais planejou para a humanidade. A Ruach HaKodesh também me ministrou que Hashem tem nos oferecido fartamente boas sementes para semearmos. Vejam o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11, irmãos. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11. Aquele, o Eterno, aquele que dá a semente a quem planta e o pão como alimento, suprirá, multiplicará sua semente e aumentará a colheita da tzedakah, da justiça de vocês. Eu vou repetir, irmãos. O Eterno que dá a semente a quem planta e o pão como alimento, ele suprirá, multiplicará a sua semente e aumentará a colheita da tzedakah, da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de toda forma, irmãos, toda forma. Vocês serão enriquecidos de toda forma para que possam ser generosos em tudo. E por nosso intermédio, a generosidade de vocês faça as pessoas agradecerem a Hashem. Irmãos, vejam o que o Senhor está dizendo. Ele deseja nos enriquecer, nos prosperar de toda forma, em todos os sentidos. Pensa, é saúde, é emoção, é sentimento, é todas as áreas, todas. Ele deseja abençoar a vida da sua vida de todas as formas.
para que você seja generoso e as pessoas venham agradecer a Ele. Irmãos, Hashem, quem dá a boa semente, Ele faz multiplicar, Ele faz aumentar, prosperar, enriquecer de todas as formas. Que você creia nesta palavra. Você receba na sua vida hoje esta palavra em nome de Yeshua. E a semente é a palavra de Hashem. Vejam o que diz Lucas capítulo 8, versículo 11, parte B. Lucas capítulo 8, versículo 11, parte B. A semente é a mensagem. A semente é a palavra de Hashem. A Ruach HaKodesh, irmãos, continuou ministrando a minha vida naquele versículo de Devarim 22:9, que nós lemos, que muitos, ao receberem a boa semente, eles a semeiam de fato, mas com o passar do tempo, à espera do processo para a semente germinar, criar raiz e começar a florescer, tem feito muitos crentes se cansarem, desanimarem, se enfraquecerem, vindo a duvidar se haverá algum tipo de colheita, quanto mais uma boa colheita de fato. No reino do céu não estamos lidando com uma policultura, irmãos. Não estamos usando processos etnológicos, venenos poderosos. A colheita virá no tempo de Hashem. Então confiem, não desanimem do seu campo. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. Fiquem alertas. Permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes na emuná, na confiança. Comportem-se como gente do bem, cresçam fortes, que todas as suas ações sejam realizadas com amor. Irmãos, seria o eterno mentiroso? Com certeza não. Irmãos, a Ruach HaKodesh continuou. Este é um grande desafio para nós, o tempo de espera, o fato de não estarmos vendo nenhum sinal de que haverá boa colheita, não significa que não esteja acontecendo nada. Após recebermos a boa semente e semearmos em nosso coração, cabe a nós sermos uma boa terra bem adubada pela emuná, regando, cuidando, permanecendo no amor, com um coração bom, generoso e perseverante, irmãos. E a Ruach HaKodesh continuou, ainda me disse que muitos passam da fase do semear a boa semente e seguem para a parte do regar, do cuidar, mas então acontece o que está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 12 em diante. E eu vou ler com vocês, gostaria de ler com vocês, Lucas 8, capítulo 12 a 15. As que caíram à beira do caminho são as que ouve, e então vem o adversário e tira a mensagem do seu coração para impedi-los de serem salvos por não crerem nela. As que caíram sobre as pedras são os que ouvem a palavra, aceitam-na com alegria, mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas quando vem o tempo da provação, apostatam. Quanto às raízes que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, não é o caminho de Hashem, ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e pelos prazeres da vida. Por isso, o seu fruto nunca amadurece. Mas as que caíram no solo rico são os que, quando ouvem a mensagem, a retêm e dão fruto com coração bom, generoso e com perseverança. Irmãos, não permitam que o adversário contamine a sua mente, roube a sua semente e o impeça de ser um solo rico e adequado. A Ruach HaKodesh me disse que muitos, por não conseguirem esperar o tempo do processo, começam a semear outro tipo de semente em seu campo. Entram no processo proibido para nós de uma policultura. Colocam as suas sementes impróprias, os seus projetos pessoais, junto dos projetos santos de Hashem. Um processo que contamina a boa semente que receberam.
E é deste modo, irmãos, que uma semente que era pura se torna inadequada e contaminada. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E temo que de algum modo a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples ao Messias, do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente e sua astúcia. Irmãos, nunca antes, nós vimos tantos problemas na mente humana. É como se a voz do inimigo estivesse extremamente mais acessível nesta nossa geração. Guarde-se em nome de Yeshua, lute contra todo tipo de pensamento maligno, não fique passivo com qualquer situação ou pensamento contrário à palavra do Senhor. Não se afastem das pessoas que amam a sua vida. Não fuja deste tempo tão precioso e tão importante para a sua vida espiritual. Não fuja deste congregar, irmãos. Não faça isto. Conheça a palavra e ponha em prática, viva a palavra que é viva também. Então você terá vida em abundância em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as esferas. A germinação das sementes é o processo de desenvolvimento de uma planta. Esse crescimento é influenciado por diversos fatores ambientais, sendo a água o recurso mais importante. Não se esqueça, existe todo um processo para desenvolvimento de uma base, um alicerce para ao nascer, ao crescer e os frutos se multiplicarem, não haja no futuro um desmoronamento, uma destruição na sua vida e tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Confie na palavra de Hashem, que é verdadeira, e regue corretamente com o seu louvor, oração, até mesmo as suas lágrimas. E a gratidão na certeza que, embora você não esteja vendo, está de fato acontecendo. Pois a palavra de Hashem jamais ela voltará vazia, irmãos, mas antes ela cumprirá o seu propósito. Todo este processo não é, irmãos, confortável. A pressão da terra em cima da semente, às vezes muita água, às vezes muito seco, trazendo isso para a nossa vida. Não é mesmo um processo confortável que nos dê prazer em atravessar. Mas vejam o que diz Terrilim, Salmo 126, 5 e 6. Terrilim, Salmos 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Aquele que lamenta enquanto leva seu saco de sementes voltará para casa com gritos de alegria, levando seus feixes de grãos. Se você confiar e não retroceder e não tentar dar o seu jeito contaminando a semente pura, como tem feito o homem com as suas astúcias, então você terá uma alegria que vai superabundar todo o sofrimento e dor que você possa estar passando hoje, meu irmão, minha irmã. No dia 26 de 4 de 2017, em uma reunião de oração, o Eterno nos trouxe uma palavra que eu marquei em minhas escrituras, que está em Terrilim Salmos ainda 126, 1 e 2. Quando Adonai restaurou a sorte de Sion, pensávamos estar sonhando. Nossa boca ficou cheia de riso e a nossa língua gritou de alegria. É o que o Senhor tem para você. Alegria, regozijo. Irmãos, quando eu li Devarim 22, 9, Aruach HaKodesh ainda me ministrou mais. Veja o que diz novamente, eu gostaria de ler com você novamente. Não semeie 2 tipos de sementes entre as fileiras de sua vinha. Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes estará contaminada. Irmãos, a vinha produz o quê? Vinho. O vinho significa o quê, irmãos? Alegria. Hashem tem alegria para você, então não permita mais ser roubado a sua alegria em nome de Yeshua.
E diante do que a Ruach HaKodesh tem tratado hoje, é inevitável que nós lembremos da semente pura, que nos deu o renovo da semente completamente pura, como nós lemos hoje em Yeshayahu, irmãos. Porque Mashiach veio para um mundo onde a humanidade já estava mista, irmãos, completamente misturada em outras raças. Seja pela mistura ocorrida no Éden, seja pela mistura ocorrida em Bereshit e Gênesis capítulo 6. Mas Hashem conseguiu, irmãos, Hashem conseguiu pegar aquilo que era impuro, misturado e tornar na semente ancestral primordial e realizar depois de milhares de anos o nascimento de um homem sem mistura. Não importa como esteja misturada a sua vida hoje, Hashem já provou que Ele é poderoso para nos separar, nos santificar, nos tirar do meio do caos e nos fazer um novo homem, uma nova mulher. Yeshua é a prova viva deste poder de Hashem, irmãos. Como Ele gerou uma divina semente, Mashiach, assim, Ele pode corrigir o curso das nossas vidas. Ele pode corrigir todas as coisas, irmãos, e nos purificar por meio dEle. E é neste sentido, irmãos, que cada um de nós somos uma semente. Poderemos ser levados nas nuvens para o encontro de Mashiach Yeshua. Mas nós poderemos também ser semeados no solo, como está descrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 42 a 44. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Assim é com a ressurreição dos mortos. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição. Ao ser ressuscitado, nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso. Quando semeado, é fraco. Quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado, é um corpo humano comum. Ao ressurgir, será um corpo controlado pelo Espírito, pela Ruach. Se há o corpo humano comum, também há o corpo controlado pelo Espírito, irmãos. Irmãos, permita que tudo aquilo que ainda precisa ser morto na sua vida, neste processo, seja morto, destruído, irmãos, para que nasça uma semente forte, como nós lemos aqui. Em nome de Yeshua Mashiach, não impeça o trabalhar do Senhor na sua vida. Lemos hoje na Brit Hadashah sobre a ressurreição, irmãos. E o processo é a mesma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo, irmãos. Em nome de Yeshua, ouçam o que a Ruach HaKodesh diz a você hoje. Nós lemos hoje, irmãos, na Brit Hadashah, sobre a ressurreição e o processo de sepultamento. Não seria claramente o semear do nosso corpo, como Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo descreveu tão claramente? Ainda aguardamos o nosso corpo ser mudado em semente pura. Então a Ruach HaKodesh nos incentiva grandemente a procurarmos hoje vivermos de modo como aqueles que creem que terão um novo corpo realmente. Anualmente eles deveriam entregar para os seus bicurim os primeiros frutos e os dízimos para o Kohen, como mantimentos para os levitas, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Assim o nome de Hashem seria glorificado na provisão e no sustento de todos através do esforço de todos. E assim segue que os irmãos venham a separar um tempo para estudar, para ler, para se alimentarem, e que o Eterno fale poderosamente com todos vocês. Pai amado, em nome de Yeshua Mashiach, eu apresento diante do Senhor, mais uma vez as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor nos ministrou, Pai. Peço ao Senhor, dá-nos força, ajude-nos, Hashem, a esperarmos no Senhor, Pai. Pai, como é desafiador para nós, seres humanos, plantarmos, semearmos, apresentarmos algo diante do Senhor e, após isso, Pai, esperarmos. Esperar, aguardar com confiança para que seja feita a Tua vontade. E como também é desafiador, Pai, como aparecem diante de nós tantas situações, tantas propostas, tantas possibilidades, Pai, que por vezes não são a semente que o Senhor, a semente única, pura, que o Senhor nos entregou, tentando nos fazer, Pai, sair da Tua vontade e atrapalhar o que o Senhor tem para a nossa vida.
Pai, num mundo em que a contaminação tem aumentado, Pai, de diversas formas, de forma tão exponencial, ajude-nos, Pai, também a não contaminarmos a semente que o Senhor nos concedeu já, mas permanecermos, Pai, esperando no Senhor, confiando em Ti, Pai, que tem trabalhado por nós. O Senhor sempre trabalhou pelo Teu povo. Ajude o Teu povo, fortalece o Teu povo, Pai, a fazer a parte que cabe a cada um deles, em nome de Yeshua Mashiach, e a se tornarem cada vez mais puros e santos como o Senhor é. Ajude-nos, Pai. Continue falando, ministrando as nossas vidas. É o que eu te peço. Beshem Yeshua Mashiach. Que assim seja.